Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre cuidados paliativos. O que você entende sobre cuidados paliativos? Até que ponto você tem conhecimento sobre esse assunto? Que você viveu com alguma doença, com algum ente querido da tua família com uma doença? Quando você recebe a notícia, o paciente está em cuidados paliativos, o fulano está em cuidados paliativos, o que você imagina, né? Então, cuidados paliativos, sim, significa o cuidado que se tem, né, com um paciente que está com uma doença em um processo terminal, né, e que a gente precisa saber como lidar, certo? Só que o cuidado paliativo é somente para esse paciente? Não. Na verdade, o processo todo de cuidados paliativos, ele determina a qualidade de vida do paciente, dos familiares e do entorno desse paciente. Quem está convivendo com ele, quem está cuidando dele, como é a aceitação dos familiares, como que é o processo de luto, né? Sabendo que processo de luto não é somente com a perda de alguém, pode ser a perda de alguma coisa, a perda do nosso animalzinho de estimação, a perda de um objeto que a gente queria, a perda de um sonho que a gente não vai poder realizar. Tudo isso faz com que a gente passe por processos de luto. Então vamos tratar assim, a respeito dos cuidados paliativos, é todo o contexto, né, de uma doença grave e que ameaça a vida. Que cuidados nós devemos ter emocionalmente ao receber uma notícia? Primeiro a gente choca, a gente não aceita, né? A gente fica muitas vezes em negação a vários processos que nós passamos. A negação é um deles, geralmente é um dos primeiros, né? Não aceitamos ou encobrimos e tal. Mas, enfim, existe a doença, precisamos lidar com ela. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. O que nós podemos fazer? É toda uma adaptação do contexto familiar, do contexto da comunidade em que vive esse paciente, essa pessoa, né? Nós vamos adaptar, readaptar, colocar uma vida diferente em cima daquilo que nós estamos vivendo naquele momento. As coisas vão voltar a ser como eram antes? Não, elas não vão voltar a ser como eram antes. Nós precisamos aceitar que a nossa vida está mudando, que as condições em que nós estamos vivendo estão mudando. Seja um parente nosso, seja alguém da nossa família, do nosso núcleo familiar, né? Seja um filho, seja um irmão, seja alguém próximo. Então, o que nós fizemos? Readaptamos a vida. De que forma? Exige-se que esse paciente tenha um acompanhamento de um cuidador 24 horas por dia, certo? Como que a minha família vai proceder nesse sentido? Como que nós vamos nos organizar? É para isso que serve a psicanálise também. De que forma essa família vai se organizar para cuidar desse paciente, para dar a ele uma qualidade de vida adequada até que ele encontre essa finitude e que para essa família também consiga viver com uma qualidade de vida. Vamos determinar um cuidador? Quem será um cuidador? Até quanto eu posso pagar para um cuidador? Quanto vale o trabalho de um cuidador? Né? Ou não, muitas pessoas optam, e a sua maioria, principalmente aqui nessa região que a gente vive, a maioria opta por um membro da família. Tem a tia fulana que não tem muito compromisso, tem a neta que consegue ficar, tem uma filha que vai ficar ali porque ela pode dar conta do serviço, tudo e coisa, certo, isso é muito bom, mas até que ponto essa pessoa está disposta a fazer esse tipo de trabalho? Porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho que você faz e deixa ali, pronto, encerrou 6 horas, acabou. Não, é um trabalho que exige muita humanidade, muito amor, muito carinho. Porque embora nós tenhamos que lidar com aquela questão dentro da gente, sabendo que esta pessoa vai morrer, nós temos que lidar com isso e dando ao mesmo tempo todo o afeto e todo o cuidado que essa pessoa necessita. Então, por que não é fácil? É desgastante. Geralmente os cuidadores
os familiares que ficam como cuidadores dessas pessoas em processo paliativo acabam tendo problemas mais tarde, né? Depois que passa depois que o paciente morre, que o paciente, enfim, vai para outro plano, essas pessoas acabam ficando com depressão, tendo doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, desenvolvem alergias, desenvolvem um monte de coisa. Por quê? Porque esse processo dentro delas não ficou bem elaborado. Essa abordagem que se deu, às vezes, desse cuidado extremo durante aquele momento, houve depois a falta de um olhar em cima do que essa pessoa realmente necessita após esses cuidados paliativos. Como essa pessoa elaborou o seu luto, né? Então, muitas vezes, assim, foi determinado que a irmã fulana vai ficar responsável pelos cuidados paliativos da mãe. Ótimo, ela tá ali cuidando e tal. Não significa que os outros irmãos, que as outras pessoas da comunidade, que as outras pessoas do convívio, daquele contexto todo familiar, também não sejam responsáveis. Sim, são totalmente responsáveis, porque uma pessoa da família em cuidados paliativos, todas as pessoas da família estão em cuidados paliativos. E é uma coisa que eu sempre falo quando se trata de contexto familiar. Existe uma pessoa viciada dentro da minha família, todas as pessoas estão viciadas dentro da minha família. É uma mudança de comportamento, uma mudança total. Não existe como nós lidarmos com a situação vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes. Eu preciso ter cuidado, a minha vida vai mudar, eu tenho que ter certeza e eu tenho que ter tempo para elaborar esse tipo de processo no meu inconsciente, na minha cabeça, né? Eu vou deixar do meu emprego, eu vou ter que me ausentar dos meus familiares, o que eu vou precisar fazer? E eu preciso desse tempo, independente se é longo ou curto, mas eu preciso desse tempo para mim conseguir elaborar dentro de mim isso, para conseguir dar a assistência necessária que aquela pessoa precisa, para conseguir estar ali do lado. E isso não isenta um outro familiar de chegar e dizer assim, hoje você vai descansar, agora você vai ter tua folga, agora você vai dormir, agora vai tomar teu banho relaxante, vai sair, vai para algum lugar, porque eu vou ficar aqui cuidando. Não é porque foi determinada uma pessoa que as outras não são responsáveis também, certo? Então, assim, em termos de cuidados paliativos e organização familiar, é bastante importante que no momento em que você recebe a notícia do médico, o fulano está assim, 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 ele está em processo paliativo agora, né? Vamos ver como... Procurem uma assistência. E é para isso que estamos aqui, profissionais na área da saúde mental, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que realmente conversam e que saibam nos direcionar, e que saibam nos orientar, e que saibam nos dar uma direção e um controle da situação, porque realmente nós ficamos perdidos, nós não sabemos o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Às vezes as famílias entram em conflito, né? Isso ocasiona mais um problema para o paciente que está em estado paliativo, que precisa dos cuidados, e acaba se transformando naquela bola de neve, e depois fica um cobrando o outro, um falando coisa para o outro. Então, procurem o local adequado para se instruírem a respeito desta situação. Por isso, profissionais estudam, trabalham em cima, têm experiências, certo? São essas pessoas que vão saber direcionar todos para que consiga-se ter aquela qualidade geral, né, coletiva, entre as pessoas que participam desse processo. Tá certo? Beijo enorme no coração de todos. Façam suas perguntas. Estou às ordens.